Eu desejo a todos os que integram o Ministério Assembleia de Cristo uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor, ouvirmos a sua palavra em forma doutrinária e deixar que Deus opere em nossas vidas, né? Nós temos que repensar nossas vidas rapidamente e deixar que o Senhor vá operando através da poderosa palavra, né? Porque essa palavra é quem nos salvará no último dia. Essa palavra é quem vai nos julgar e nós não podemos fugir dela. Nós temos que cumpri-la na integralidade, porque esta palavra não falha e ela não passará. Ainda que os homens possam pensar que podem estar interpretando erroneamente a palavra de Deus, que podem imaginar erroneamente certas colocações bíblicas, mas a palavra não muda. É por isso que Deus disse, né, que a sua palavra não passará, né, céus e terra vão passar, os céus cósmicos, né, os céus cósmicos e a terra que nós vivemos irão passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. O Senhor vai fazer com que ela seja cumprida literalmente e nós precisamos estar preparados, porque o dia está mais próximo do que antigamente. E o dia está chegando em que a verdadeira igreja do Senhor vai ter um encontro maravilhoso com Cristo nos ares. Amém? Vamos então fazer uma oração inicial, ouvir um louvor e logo em seguida estudarmos um pouco da doutrina. Eu quero dizer que a doutrina, eu estou começando a doutrina nesta noite, fazendo colocações bíblicas, né, para o entendimento dessa verdade, o porquê de entendermos, porque a partir de agora, nos próximos 3, 4 cultos de quarta-feira, nós vamos estudar muito profundamente a interpretação da palavra de Deus, como interpretá-la e como vivê-la. E por isso, hoje nós estamos iniciando para que a gente possa recepcionar esse ensino e aprendermos muito dessa verdade, para ver se com isso a gente se apega mais a Deus do que ao mundo. Se apega mais às coisas do Senhor do que às coisas deste mundo, que são bens temporários. Amém? Pai, nesse instante nós queremos entrar diante da Tua santa e maravilhosa presença, meu Deus, inicialmente te pedindo perdão pelas nossas falhas, palavras, atos, omissões, pensamentos. Ó meu Deus, perdoa cada vida, Senhor, que tem, meu Senhor, meu Deus, afrontado, Senhor, a Tua santidade, testemunhado contrariamente, Senhor, ao Teu Filho Jesus Cristo, ao ensino maravilhoso que Ele nos deixou e ao sacrifício vicário que Ele submeteu por cada um de nós, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que enquanto o ser humano estiver com o espírito deste corpo de carne, ele estará sujeito a fraquejar, mas se ele for um escolhido teu, um eleito, ele tem que voltar para os teus caminhos, Senhor, e nunca mais, Senhor, repetir o mesmo erro. Eu creio, Senhor, que nesta noite Tu vais falar ao nosso coração através da palavra, nos ensinando, colocando a Tua palavra de uma forma que a gente possa entender essa verdade e ter esse entendimento verdadeiro, não o entendimento que o mundo quer colocar em nós, mas o entendimento verdadeiro para a glória e louvor do Teu nome. Meu Senhor, meu Deus, visita aqueles que estão enfermos, nos leitos de hospitais, nas UPAs, nas clínicas, dentro de lares. Meu Senhor, que Teu Espírito Santo faça uma visitação e onde tiver uma vida, meu Senhor, meu Deus, intercedendo para Ti, Senhor, pedindo socorro, que Tu possa descer o bálsamo santo da cura, operar maravilhas, Senhor, e não deixar que essas vidas partam deste mundo sem encontrar a Tua salvação. Ó Deus, levanta os que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, pois é assim que nós estamos Te pedindo nesta noite. Recebe também o nosso louvor e a nossa adoração como prova de gratidão por tudo que Tu tens feito por cada um de nós. É assim que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Vamos ouvir um louvor e logo em seguida estudaremos a palavra de Deus. Esse nome é tudo.
está nesse lugar. Jesus, Jesus, Jesus. Diga esse nome. Jesus, meu Deus. Jesus, nesse lugar. Tua graça invade-me. Tua graça invade-me. Libera, 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 libera. Ergue as suas mãos. Deixa subir essa adoração. Se desligue do irmão da direita, da esquerda, da frente, atrás. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Esse louvor, eu comecei a ouvir esse louvor quando me converti. Em 1998 e início de 1999, eu já ouvi esse louvor. 21 anos de caminhada, já vi de tudo nessa caminhada, na estrada que levará à salvação. Já vivi experiências, já vi outros viver experiências, já passei por provações, já vi outros passarem por prova, mas uma coisa eu posso afirmar a vocês: os que confiam no Senhor, né, são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Só não fica em nosso meio quem não foi escolhido, quem não é eleito, mas os eleitos de Deus vão permanecer para sempre. Ainda que sejamos esmagados, ainda que o barro seja todo desfeito, quebrado, vire lama, mas o Senhor faz um vaso novo para cada um de nós. Eu quero dizer a vocês que o nosso Deus, ele é fiel. Boa noite aí, o Coronel Simon. Estava com saudade do Coronel Simon não ter aparecido, a Odete também, né? Luciano Shoa, esposa do Luciano, né? E dizer que vocês são bem-vindos aqui às nossas celebrações pela rede social e também nas presenciais, que nós já estamos funcionando lá no Arvoredo, né? Quem quiser comparecer lá, né?
Já pode comparecer, leve a máscarazinha. Se não tiver máscara, nós temos lá. Temos álcool, temos tudo. E temos o que é principal em tudo isso: o exterminador de vírus, o exterminador de pecados e o exterminador de doenças, de prisões, porque nós temos Jesus em nossa vida. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos então começar a nossa doutrina nessa noite, fazendo uma leitura que está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 28. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 28, quando o Senhor usa o profeta Moisés para escrever um desabafo também a respeito daquele povo que saíra do Egito, né? Deus, lá em Deuteronômio 32, 28, mandou Moisés escrever o seguinte: porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Entenderam aí? Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Eu quero dizer a vocês que quando ele fala falta de conselhos, é obedecer a sua palavra, porque a sua palavra vem como conselho para nós, né? Porque a sua palavra, o conselho, o desígnio de Deus é a própria palavra dele nas nossas vidas, né? E para a gente estudar essa palavra com mais profundidade, nós vamos mergulhar um pouquinho em vários versículos de vários livros para chegarmos ao denominador comum. Estamos iniciando hoje esse estudo que eu me proponho, pelo auxílio à misericórdia de Deus, a orientação e ensino do Espírito Santo, eu me proponho a transmitir à igreja e ajudar a igreja também a saber interpretar a palavra e viver essa palavra em obediência e cumprindo a vontade de Deus. Se vocês seguirem os próximos cultos da Assembleia de Cristo, vocês vão ter que aprender. Quem foi escolhido e eleito vai aprender e vai, de uma vez por todas, abrir os olhos espirituais ao entendimento e à sabedoria divina. Amém? Pai, eu te peço que tu possas descer sobre nós o teu Espírito Santo nesta noite, para que nos convença cada vez mais do pecado, da justiça e do juízo, nos ensine o arrependimento para a vida e aponte a pessoa bendita de Jesus Cristo como única porta da salvação. Vai trabalhando, Senhor, dentro de cada um dos nossos corações, das nossas almas, que os nossos espíritos sejam alimentados nesta noite, que nós possamos acordar desse sono negligencial que tem nos afastado de Ti, que tem esfriado a nossa espiritualidade e a nossa fé, meu Senhor, diante de Ti. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, porque nós sabemos que o relógio do tempo já começou a contar regressiva e não podemos estar mais brincando, Senhor, de vivermos um cristianismo faz de conta. Nós temos que viver um cristianismo que fala da verdade, que nós temos que viver essa verdade. E assim, meu Deus, ser conosco, que o homem que vai ministrar essa palavra desapareça completamente, para que Teu Espírito Santo venha ao nosso meio e ministre a cada um dos nossos corações. É o que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então, Deus disse esse desabafo aqui, porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Vamos entender isso aqui. Por que Deus disse isso a Moisés? Mas para a gente entender um pouco mais, nós teremos que voltar um pouquinho lá no livro da criação, que também é escrito por Moisés. O Pentateuco, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros foram escritos por ele, por Moisés, que pegou todos os escritos, juntou tudo e ele mesmo começou a construir, né? A construir todas essas escrituras que nos levariam ao conhecimento da verdade e à salvação. Então, Moisés escreveu isso, dito por Deus, quando Deus disse que eles eram falta de conselho, e neles não havia entendimento. Deus não estava dizendo que eles eram impedidos de ter entendimento. Deus sabia que eles, todos aqueles que saíram do Egito, e todo ser humano depois de Adão, toda a raça humana, perdera o entendimento espiritual. Isso é uma realidade que ninguém pode fugir, porque se vocês forem lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, do livro de Gênesis, vocês verão que o ser humano, através do primeiro casal, perdeu completamente o entendimento, né? Quando
a serpente, né? A serpente começou aquele diálogo com a Eva e conseguiu convencer a Eva que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus dissera que eles não tocassem nela, não toque na árvore que está no meio do jardim, porque, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, não toquem, porque no dia que vocês tocarem, vocês morrerão, né? Morrereis. Então, Eva, entretanto, pelos argumentos da serpente, a Eva se deixou iludir com as coisas, as interpretações errôneas do diabo encarnado naquela serpente, e diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que a Eva viu que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Como é que a árvore do conhecimento do bem e do mal era desejável para dar entendimento, se Deus toda tarde estava com eles, conversando com eles? Uma pessoa que já vive mergulhado na palavra precisa ir buscar entendimento em poços de lamaçais. Qualquer pessoa que conhece a verdade de Deus não se pode deixar enganar. É humanamente impossível escravizar alguém que já conhece a verdade, amados. Quando uma pessoa já conhece essa verdade, já tem entendimento dessa palavra de Deus, ela não se deixa escravizar com nada deste mundo. Ainda que venham mil pessoas sábias, PhDs, dizendo que é PhDs de teologia, ainda que desçam anjos, eles vejam descer anjos com as asinhas do céu, né? Os querubins, os serafins descessem do céu, pregando a palavra, mas que não fosse essa verdade. Qual foi a orientação que o Espírito Santo deu lá? É que, ainda que um anjo descesse do céu, se pregasse a palavra diferente do que está na Bíblia, era anátema, era maldito, é maldição. Nós não podemos nos deixar cair nos laços de Satanás, nas armadilhas de Satanás, que vive aprisionando as pessoas e fazendo com que essas pessoas aprisionadas aprisionem outras. Nós somos livres, nós fomos libertos, nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Nós precisamos entender isso. Foi assim que a Eva se perdeu o entendimento espiritual. Ela pensou que aquela árvore era boa para dar entendimento, ela desejava para dar o entendimento a ela, mas ela já tinha o entendimento. Como é que ela ia buscar entendimento se ela já tinha entendimento? Ela e o marido toda tarde ficavam conversando no jardim do Éden com Deus, tinham intimidade com Deus, viviam na presença de Deus, viviam usufruindo de tudo que Deus dava. E esse casal caiu e levou consigo toda a raça humana decaída. Então, nós precisamos compreender o porquê disso. Quando eu tenho falado na igreja que a antiga aliança, tudo que está no Antigo Testamento, era o espelho do que viria, prova a vocês. Essa passagem aqui de Deuteronômio 32, 28, foi a mesma que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, iluminou o profeta, o Espírito de Deus iluminou o profeta Isaías também com essa palavra, né? Séculos e mais séculos depois, quando o profeta Isaías, usado por Deus, diz: o meu povo é levado cativo, está sendo levado escravo por falta de entendimento. Olha bem, meu povo está sendo levado cativo por falta de entendimento, está se escravizando por falta de entendimento. Ah, pastor, que entendimento é esse? O entendimento verdadeiro, a sabedoria de Deus, que é quem dá entendimento a nós, para a gente saber que entendimento espiritual é esse, é só buscar na sabedoria de Deus. A palavra de Deus é quem nos dá a sabedoria e é quem nos traz o entendimento. Mas quem pode discernir isso bem direitinho são dois livros, Provérbios e o Patriarca Jó, né? Lá no livro de Provérbios, fala primeiramente da sabedoria, capítulo 1, versículo 7 de Provérbios. E no Provérbio capítulo 9, versículo 10 também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Mas os loucos rejeitam o ensino e a sabedoria. Porque
a própria palavra de Deus, o próprio escritor sagrado, inspirado, divinamente inspirado, fez questão de alertar que só loucos é quem rejeitam o ensino e a sabedoria. Porque rejeitar esse ensino e a sabedoria é dizer que quer viver a eternidade no fogo, perdidos, eternamente na perdição. Vão ficar perdidos, espíritos perdidos que vão para o lixo. Então a gente precisa entender isso, amados. O temor do Senhor, aqui lá no Provérbio também 10, 27, diz assim, ó, Provérbio 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Quer dizer, quem tem temor ao Senhor, quem vive a palavra de Deus, quem segue esses princípios bíblicos, vai ganhando vida ainda aqui neste mundo. Vai aumentando os dias de vida aqui neste mundo e vai ter uma vida eterna no outro. Mas quem não tem temor, ou seja, os ímpios, quem quer viver na impiedade, sabe o que é impiedade? Impiedade é aqueles que, embora ouvindo a palavra de Deus, continuam querendo viver dividido entre Deus e o mundo. E ninguém pode dividir entre Deus e o mundo, porque Deus disse que um coração desse é falso. Estão lembrados quando ele diz isso lá em Oséias 2,10? Em Oséias 2,10 ele diz, o teu coração é falso. Por que é que Deus disse que nosso coração é falso? Porque nós queremos viver um coração dividido. Queremos viver ouvindo a palavra de Deus e na igreja, mas lá fora não damos testemunho de cristãos. Nós mostramos que não temos nada de santidade. Nada. Né? Não temos ainda conhecimento, nem experimentamos nada de santificação. Né? Não temos a verdadeira paz, que só vem com santificação junto. E essa paz, essa santificação que faz com que a gente veja o Senhor. Para termos a santificação, nós precisamos ser purificados. E a nossa purificação é através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como diz em Efésios 5,26, são as águas purificadoras. Quando Deus disse que derramaria água sobre o sedento, ele vai derramar água sobre aqueles que têm desejo de ter intimidade com Deus, sedento, aqueles que têm carência do conhecimento de Deus, aqueles que desejam, o Espírito está suplicando a sabedoria e o entendimento divino. E a gente tem que deixar o nosso coração, que é a nossa alma, e o nosso espírito, buscar também essa sabedoria, esse conhecimento. Jó define muito bem a sabedoria e define muito bem o entendimento. Jó diz assim, lá em Jó, capítulo 28, versículo 28, ele diz assim, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Olha bem, uma pessoa só tem entendimento espiritual se ela vive evitando se misturar com o mal. Se ela vive... Mas pastor, e coisas que a gente não vê mal nenhum. Você pode não ver mal nenhum, mas por trás de certos movimentos e atividades humanas, existe o mal espiritual. Existe o mal que está transformando a sua mente, aos poucos está minando a tua fé e está te afastando de Deus. Por favor, acorda, tu que dormes. Está te afastando de Deus. Acorda, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta de entre os mortos. Quer dizer, uma pessoa que está deixando a palavra seminada, essa pessoa está morrendo. Ela está indo para a UTI. Ela está começando a mergulhar na UTI espiritual. E a qualquer momento vai parar de funcionar o cérebro e o coração do espírito. E a pessoa está morta espiritualmente. O entendimento espiritual é o apartar-se do mal. Como é que nós podemos nos apartar do mal? Pela palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que nós precisamos nos apartar do mal. Lá em Provérbio 2,2, Provérbio capítulo 2, versículo 2, diz, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Né? O que quer dizer com isso? O salmista estava pedindo a Deus entendimento, né? E o salmista pediu lá no Salmo 119, por exemplo, no Salmo 119, versículo 34, o salmista diz, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei. Olha bem, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a observe de todo o meu coração. Olha o que é que o salmista está dizendo.
Dá-me o entendimento para que eu guarde a tua lei e a observe de todo o meu coração. Quando nós queremos o entendimento de Deus, Deus manda a palavra e manda a sabedoria para a gente saber discernir o bem do mal, para a gente saber discernir quando é que a gente pode aceitar algo desse mundo e quando a gente não pode. Quando a gente não pode negociar de jeito nenhum a nossa salvação por nada nesta vida. Porque tudo nesta vida é passageiro, tudo nesta vida é efêmero, tudo nesta vida é faccioso e também falso. Por quê? Porque são bens temporários. Precisamos entender isso. Nós precisamos entender essa verdade. Outro detalhe importante, amados de Deus, é que o Salmista 119, fortalecendo o que já havia pedido a Deus, no Salmo 119, versículo 169, diz: chega a ti o meu clamor, Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. O salmista está dizendo, se eu estou lendo a tua palavra, meu Deus, se eu continuo lendo dia após dia, fazendo minha devocional e tudo, eu creio, Senhor, que eu vou ter entendimento para me apartar do mal, que ninguém nesta vida, pode ser quem for, ainda que seja Satanás aparecendo como anjo de luz na nossa frente, ele quebra a cara, porque se nós tivermos com o entendimento espiritual de Deus, nem o diabo pode nos desviar dos caminhos do Senhor, nem fazer com que percamos a salvação. Creiam, meus amados irmãos. Por isso é que Deus também, ele fala num momento muito oportuno, lá em Isaías, capítulo 66, versículo 2, quando Isaías está terminando de escrever, de escrever o seu livro divinamente inspirado, lá em Isaías 66, 2, Deus usa o profeta Isaías para dizer, a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Amados, todo ser humano que treme da palavra de Deus, tremer da palavra de Deus não é ter medo da palavra, tremer é porque quando ouve a palavra de Deus para recebê-la e cumpri-la, porque o temor santo é a palavra do Senhor, é o temor santo de Deus, é a obediência à palavra de Deus. Então, por favor, entendam, essa palavra é quem nos dá o temor santo. Por quê? Porque quando nós a ouvimos, nós paramos e refletimos e sabemos usá-la quando algum perigo se aproxima de nós. Aí sim, é fazer a vontade de Deus e obedecer às sagradas letras, Porque Deus está dizendo aqui que ele vai olhar para quem? Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Humilde e contrito de espírito. Isso aqui, quando eu leio isso aqui, eu fico assim regozijado, porque o que Deus está querendo dizer aqui é que tem muitas pessoas na igreja que acham, que até querem menosprezar os mais humildes que eu digo assim, do social, no meio social humano. Tem pessoas que querem estar na igreja e querem valorizar aqueles que têm alguma posse, poder, Tem uma posse, um poder, alguma coisa, mas não é assim que Deus olha para as pessoas. Deus olha para as pessoas que obedecem a sua palavra e tremem dessa palavra, cumprem a sua vontade. Tanto faz ser rica como pobre, como ser da classe média, não importa. Não importa. Muitas vezes a presença de Deus é sentida mais onde só tem pessoas humildes, Só tem pessoas humildes. Em igrejas que só andam ricos, é a igreja da Laodiceia dos últimos dias. Nessa daí a gente vê tudo menos a palavra. Vê as irmãs olhando as outras, como é que se veste, como é que se arrumam, como é que se adornam, vê os homens, o comportamento dos homens, quais são os homens feios, bonitos, quais são os baixinhos mais altos, mas Deus não olha desse jeito, Deus olha o nosso interior. Deus olha o nosso interior, e ele só se revela para quem o busca verdadeiramente. Só quem busca Deus de verdade é que ele se revela. Eu tenho absoluta certeza que muitas vidas
de irmãozinhos e irmãzinhas que moram lá nas favelas, mas que buscam Deus com sinceridade no coração, com o temor do Senhor, obedecendo a palavra e fazendo a vontade dele, vivem experiências profundas com Deus. Enquanto que na classe alta dessa sociedade humana, essas classes altas nós não encontramos espiritualidade nenhuma, e muito menos entendimento espiritual. Qualquer iscazinha que você bota na armadilha, principalmente Satanás botando iscazinha na armadilha, a gente vê que não tem espiritualidade nenhuma essas pessoas, não conhecem a verdade de Deus, e essa palavra é quem vai nos julgar, amados. Jesus Cristo disse que veio para nos salvar a primeira vez. A palavra vai nos julgar no final. E como é que essa palavra vai nos julgar? Vai nos julgar porque se nós não a cumprirmos, nós perderemos a salvação. É em vão a gente pensar que deu um sim para Jesus, né? Abriu a boca e disse perante a igreja: Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida, perdoa meus pecados, tudo, mas aquele da boca para fora não serve. Porque a pessoa, quando faz uma confissão dessa de fé, tem que mostrar se o Espírito Santo operou mesmo. Como, pastor? Através da mudança, cumprindo o que está lá em Romanos, que Paulo foi usado lá na carta aos Romanos, né? Lá em Romanos, capítulo 12. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, nós temos que nos transformar com a mente renovada. A nossa mente será renovada quando nós buscarmos a sabedoria na palavra e vivermos essa palavra mergulhando nela dia a dia. Aí nós vamos aprender a ter essa sabedoria e junto com essa sabedoria iremos ganhar também o entendimento, porque se nós recebermos a palavra em nosso coração e formos obedecer essa palavra, nós estamos nos apartando do mal, então temos também um entendimento espiritual. Vocês estão entendendo agora? Sabedoria é a palavra cravada em nosso coração e sendo cumprida por nós. E o entendimento espiritual é quando a gente está cumprindo essa palavra e por conta de estar cumprindo, nós sabemos nos apartar do mal. Nós não misturamos com qualquer coisinha lá desse mundo, não. Ainda que sejam luzes de neon nos atraindo, ainda que sejam pessoas, né, abastadas, pessoas que a gente olha e diz: essa pessoa nunca fica triste, a todo tempo alegre, feliz. Não pensa desse jeito, porque quando tu não está junto de pessoas desse tipo, tu não sabe como é a vida deles. Não existe, para Deus não existe enganação, porque os olhos dele estão em todo lugar, vendo todo mundo. A gente só é feliz se tivermos Jesus. Nós somos felizes porque temos Jesus em nossas vidas. Então a gente precisa entender isso. E aqui também o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus Cristo, o apóstolo Tiago diz, ó: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem censura, e ser-lhe-á dado. Ó, Deus dá a todos. Deus não vai dar a rico não, amados. Do jeito que ele dá um rico, ele dá um pobre. Porque o rico e o pobre tem que se igualar. O rico e o pobre tem que se igualar. No mundo material, um rico e um pobre só se iguala quando? Escuta bem, amados. Vamos aprender isso aqui nesta noite, que o Espírito Santo está me inspirando, e eu passo logo para não me esquecer depois. Como é que nós vemos o rico deste mundo e o pobre se igualando? Quando todos dois saem o espírito de dentro deles e o corpo morre, não é isso? Para ir para a sepultura. Aí eles se igualam, porque ali o rico pode ir cheio de pompa, caixão caro, o pobre ir na rede, mas ali eles se igualaram, porque eles morreram e agora estão igual, vão para o pó, voltar para o pó de onde vieram. Mas no mundo espiritual também não é diferente. Não é diferente. Por quê? Porque para nós alcançarmos a salvação, nós temos que matar o nosso ego. Ou em outras palavras, nós temos que morrer para este mundo. Quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos dizendo ao mundo que estamos morrendo para ele. Se nós dissemos no batismo que estamos morrendo para o mundo, aí se nós estamos morrendo para o mundo, nós estamos nos igualando aos da igreja. Os do mundo, eles não estão igualados conosco.
Porque se eles morrem no mundo, eles vão para o inferno. E os que morreram em Cristo vão para o céu, porque tem a salvação garantida, através da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Tanto acontece no mundo material como no espiritual. No material, porque rico e pobre se iguala quando vão para debaixo do chão. E no mundo espiritual, quando a gente deixa morrer a nossa velha natureza e deixa a nossa mente ser renovada, a nossa mente ser renovada novamente, né? Como diz aqui nós não podemos nos conformar mais com este mundo, né? Nossa mente seja renovada para a gente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Atentem para esse detalhe, meus amados irmãos. Lá em Tiago 1,17, diz também outra verdade para a gente. Muitos pensam que através de pessoas desse mundo pode melhorar a vida. Muitos pensam que tem pessoas desse mundo tão boas, tão maravilhosas, que são melhores do que Deus para nós. Tem crente que pensa desse jeito, que são pessoas boazinhas. Ninguém é bom não, quem não tem Cristo não é bom. Ninguém faz nada pelo outro se não for com um interesse escuso. Existe um interesse oculto que às vezes foge aos olhos daqueles que são puros. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta que ele fez a Tito, né? Estão lembrados, o apóstolo Paulo? Lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, eu sempre lembro esse versículo para a igreja. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, diz que para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros tudo é impuro. Tudo é impuro. Então não existe ninguém bom não. Vocês estão lembrados que quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus, curioso, porque sabia que Jesus era um enviado de Deus mesmo, e ele queria saber como era que estava a situação dele para a salvação, e ele disse: mestre, que faço eu para ser salvo? Jesus disse: cumpra os mandamentos. Aí ele disse: quais são? Aí Jesus disse: tudo isso eu faço, o que mais eu tenho que fazer? Jesus disse: vende todos os teus bens, distribui com os pobres, aí tu terás a salvação. Jesus não queria que ele ficasse pobre não, Jesus quis só testar o coração dele. Por quê? Vocês estão lembrados que aquele jovem rico, quando se aproximou de Jesus, qual foi a primeira exortação que ele levou de Jesus? Foi porque ele disse assim: bom mestre, meu bom mestre. E Jesus disse: por que me chama de bom? Bom é o Pai que está no céu, não tem ninguém bom nesse mundo não. Não te ilude não, não tem ninguém bom. Bons são aqueles que têm temor do Senhor, porque eles se tornam bons pelo temor do Senhor através da palavra. Eles transformaram a mente dele na palavra. Mas se ele não tem a mente transformada, não pense que ninguém é bom não. Tudo que alguém faz por você depois será cobrado, amados. Te acorda enquanto é tempo. Em nome de Jesus, te acorda para isso. Para de ter cobiças e concupiscências que podem te levar à perdição. Nós não podemos brincar de ser salvo, não. Nós temos que ser salvo verdadeiramente. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 18, diz que, segundo a própria vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós fomos gerados uma nova vida. Nós não prestávamos para nada, éramos pecadores. E fomos gerados pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Para nós sermos as primícias de sua criatura. Escuta bem o que é que Deus está nos ensinando aqui. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Será que todo mundo que frequenta a igreja está gerado pela palavra da verdade? Porque quando está no mundo lá fora, não tem diferença dos mundanos. Quando está lá fora é a mesma coisa, ninguém sabe a diferença. A gente sabe quem foi gerado pela palavra da verdade quando a gente vê que houve uma renovação da mente, que a pessoa realmente mudou, que a pessoa não tem mais apego ao mundo, às coisas desse mundo. A pessoa pode até ter muitos bens, muitas posses, mas não se pega a nada. Nada, absolutamente nada. Porque o negócio dele é Jesus Cristo. O negócio dele é a vida eterna. Porque conheceu essa verdade. Eu fico impressionado porque essa palavra da verdade que nos gerou, ela nos gerou independentemente da nossa classe, raça, da nossa classe social, raça, credo. Quando a gente creu na palavra da verdade, nós fomos gerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou dentro de nós, né, a salvação através da graça. Nós alcançamos a graça de Cristo. Mas lá em Mateus capítulo 11, versículo 25,
diz assim, ó, Mateus capítulo 11, versículo 25, está dizendo desse jeito aqui, ó. Naquele tempo, falou Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os sábios e entendidos deste mundo, Deus ocultou a verdade dele para os sábios e entendidos desse mundo, porque o entendimento do mundo é diferente do entendimento de Deus. Você viu aqui, ó, Jesus dizendo que, porque, dando graças ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Pequeninos são todas aquelas pessoas que têm sede de Deus, que vão a Deus com a intenção verdadeira de adorá-lo, de receber essa verdade para ser salvo, e abraça essa verdade e quer mudar de vida de verdade. Não basta estar na igreja. Ninguém entra na igreja porque está lá dentro ouvindo a palavra. A igreja de Cristo, no mundo espiritual, nós só entramos nela quando nós deixamos a palavra nos gerar novamente. Quando nós decidimos morrer para esse mundo, matar o nosso ego, apagar, dar uma deletagem em toda a nossa vida para trás e começar uma vida nova. Não adianta a gente passar um tempo na igreja como se estivesse toda transformada, mas na hora que encontra uma oportunidadezinha no mundo, já se infiltra de novo no mundo e fica deixando Deus de lado, aos pouquinhos vai deixando Deus de lado, abandonando a fé e caminhando para o inferno junto com os do mundo. Não é assim que Deus quer da gente. Nós precisamos acordar. Acorda tu que dormes, né? Acorda tu que dormes, né? E Cristo vai te esclarecer essas coisas, né? Levanta-te de entre os mortos, porque no mundo lá fora já estão todos mortos, e os que estão saindo da igreja para se misturar com o mundo estão morrendo também. Daqui a pouco estão mortos também espiritualmente, né? Então a gente precisa entender essa verdade. Lá no Salmo 32, versículo 8 e 9, mostra que Deus quer instruir todos aqueles que o buscam, né? Ele buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, e serei achado de vós. Está lá em Jeremias 29, 13, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, todo aquele que me buscar de todo o coração, com desejo mesmo profundo no coração de me encontrar, vai me achar, né? E ele disse que vai se revelar, serei achado de vós, ele vai se revelar para aquela pessoa. E a revelação dele vem inicialmente através da poderosa palavra de Deus. É por isso que ele diz aqui lá no Salmo 32, versículo 8 e 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. Olha bem, ele está dizendo que se compara a um cavalo ou uma mula, aqueles que ficam ouvindo a palavra de Deus, mas não pegam entendimento nenhum, não tem temor dessa palavra, não tem preocupação de obedecer a palavra de Deus. São como cavalo e mula. Nunca vai ter o entendimento verdadeiro, o entendimento espiritual. É isso que Deus está dizendo para nós. E ele, em contrapartida, nos diz que se nós quisermos e ouvirmos a palavra, ele diz aqui lá em Isaías, né, 1,19, se quiserdes e me ouvirdes. Quando Deus diz, se quiser, Deus diz, eu não criei vocês para forçar ninguém a me servir. Eu lancei todos os espíritos na terra, botei dentro do corpo de carne, agora cada um escolhe se vai me servir ou não, porque eu conheço os que vão me servir, porque lá na fundação dos mundos eu já sei, desde a fundação do mundo, quem foram meus escolhidos que vão me servir, quem foram chamados e que vão ser escolhidos no final para me servir novamente. É o que Deus está dizendo, olha bem. Mas lá em Isaías ele diz, se quiserdes, isso aqui é mostrando para nós que Deus dá uma espécie de livre decisão. Nós temos uma livre decisão. Se quiserdes e me ouvirdes, aqui na minha Bíblia diz me ouvirdes, mas tem outras Bíblias que dizem e me obedecerdes, né? Comereis o melhor desta terra.
Quando nós queremos Deus, buscamos Deus com sinceridade e obedecemos essa palavra de Deus, nós teremos o melhor desta terra. Vocês não terão o melhor porque o mundo vai te dar não, nem ninguém do mundo vai te dar nada de graça não. Agora o nosso Deus dá, porque o nosso Deus é um Deus que pode transformar e mudar o curso da tua história da noite para o dia ou de um minuto para o outro. José do Egito, ele mudou o curso da história daquele jovem da noite para o dia. O jovem era condenado à prisão perpétua, de repente ganhou liberdade e se tornou o governador do Egito, a segunda maior autoridade do Egito. Por quê? Porque o Deus que nós servimos pode todas as coisas. Ele é o Deus que pode tudo. Mas ele também nos alerta no próprio profeta Isaías, capítulo 1, versículo 20. Porque ele diz assim, ó: mas se recusardes e fordes rebelde, o que é recusar? Se não quiser me ouvir e se rebelar contra mim, quer dizer, me deixar de lado, né? Sereis devorados à espada. Por que nós seremos devorados à espada? Porque a espada é a palavra, e a palavra vai nos julgar. E como a palavra vai nos julgar, nós vamos. Se é um escolhido de Deus, Deus vai se alegrar com a morte do justo antes que lhe venha o mal. Se é um escolhido de Deus, Deus vai punir. Deus irá punir, literalmente a palavra punir, disciplinar aqueles que são dele. Quando um que é de Deus comete a falha e continua querendo estar descaminhado, Deus vai disciplinar, porque ele disciplina os seus, como diz lá em 1 Coríntios 11:32, ele disciplina os seus filhos para que não sejam condenados com o mundo, porque os que vão ser condenados com o mundo vão para o inferno, não é para o céu não. Esse negócio de dizer que Deus é amor, que depois que morrer todo mundo... Não se enganem não. O mundo é quem tem que se enganar com isso, mas nós conhecemos a palavra que vai nos julgar. E nós temos que recepcionar esta palavra em nome de Jesus. Por favor, nós temos que confiar nessa verdade, se apegar com ela, porque é ela que nos levará até a porta da Jerusalém Celeste para se abrir e nós adentrarmos dentro dela e ganharmos a vida eterna, amados. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 15, Deus faz um desabafo que eu acho tremendo, amados. O desabafo tremendo esse que Deus faz aqui em Mateus capítulo 13, versículo 15. Ele diz assim, ó: porque o coração deste povo se endureceu. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Aí diz, no 16, versículo 16 do capítulo 3 de Mateus, diz: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Deus está dizendo que nossos olhos e ouvidos, os olhos que veem e os ouvidos que ouvem, são bem-aventurados. Ele, pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos lá da antiguidade desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mas o nosso Deus é tão fiel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso Deus é tão fiel que aqueles justos, aqueles profetas, né? Aqueles profetas e justos lá da antiguidade que não tiveram a mesma felicidade, a mesma bem-aventurança nossa de ver o que nós vemos hoje, a verdade externada pelo próprio Deus encarnado homem, deixou para nós toda a verdade, todo o caminho da salvação. Os profetas e os justos daquele tempo não viram. Foi por isso que Jesus, ao morrer, né? Quando Jesus morreu naquela cruz, ele desceu à mansão dos mortos. Eu preciso dizer à Igreja Assembleia de Cristo o que é a mansão dos mortos? Preciso? Não. Mas se quiser lembrar, a mansão dos mortos é o inferno. Jesus foi até o inferno buscar aqueles que eram justos e aqueles que foram profetas dele e que foram para lá porque não tinham conhecido ainda esta verdade, mas esta verdade foi pregada pelo próprio Senhor lá também e trouxe todos aqueles que eram escolhidos dele. Tirou de lá, das garras do inimigo. Então nós precisamos entender, amado, quando ele desceu à mansão dos mortos,
Ele desceu para resgatar os profetas justos que não tinham ouvido ainda, nem visto o que nós vemos e ouvimos e hoje queremos rejeitar. Quantas vidas que vivem na igreja vivem rejeitando essa verdade maravilhosa que é a palavra, amados. Eu fico angustiado, eu fico com agonia da minha alma de ver isso. Principalmente se for pela Assembleia de Cristo. Senhor, tanto que eu estou lutando, tanto que eu me esforço para explicar, para ensinar a esse povo de acordo com as minhas condições humanas de dar uma didática. O teu Espírito Santo, só o teu Espírito Santo pode melhorar mais ainda a minha didática, a minha inteligência e o meu conhecimento para poder transmitir, Senhor. Mas tem misericórdia de muitas vidas que estão na tua casa, ouvindo a tua palavra, mas insistem em viverem na teimosia. Precisam ser purificados com esta palavra maravilhosa. Nós sabemos que a sabedoria é ela. A sabedoria é a palavra de Deus nos nossos corações. E o entendimento espiritual é o cumprir essa palavra. É fazer a tua vontade. Então mostra isso, Senhor. Porque quando nós cumprimos a tua palavra, nós nos apartamos do mal. O patriarca Jó estava certíssimo. Né? Lá em Jó 28, ele estava certíssimo. Que o temor do Senhor era a sabedoria. E o entendimento o apartar-se do mal. Quem se aparta do mal, quem não se mistura, ou em outras palavras, quem cumpre o que está lá no Salmo 1. Estão lembrados? Bem-aventurados os homens que não andam, bem-aventurados os homens que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Escuta aqui uma palavra. Não andam segundo o conselho dos ímpios, quer dizer, pessoas que acham que entendem o que é a verdade de Deus e querem ensinar erroneamente a outras. Não se detém no caminho dos pecadores, pessoas que vivem mergulhadas no pecado, né? Pecando, afrontando a divindade de Deus, afrontando o sacrifício vicário de Jesus naquela cruz. São pecadores. E nem se assentam na roda dos escarnecedores. Você sabe quem são escarnecedores? O escárnio. Quem é escarnecedor? Escárnio são aqueles que zombam dessa verdade. E às vezes querem usar essa verdade em zombaria, fazendo o que a palavra não nos ensina. Lembrem-se, lá em Colossenses capítulo 3, aquilo ali é um sentido literal, didático, total para as nossas vidas. Colossenses capítulo 3, logo nos primeiros versículos. Se tu foste ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Se tu foste, pensai nas coisas que vêm de lá, não nas que estão aqui na terra. Pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas que não são deste mundo, que essas coisas deste mundo é ilusória, é ilusão. Satanás é o príncipe deste mundo. E se ele é o príncipe deste mundo, tudo que ele faz... O Satanás, como príncipe deste mundo, ele é o rei desse mundo de trevas, e ele nesse mundo de trevas, é igual a prefeito, quando quer ser reeleito, faz tudo bonitinho, né? Ele faz um mundo cheio de luz de neon para cegar os olhos dos cristãos, porque os deles já estão cegos. Os que já são dele já são cegos mesmo. Ele quer cegar os olhos do cristão. E os cristãos cegam seus olhos com luz de neon, vivem sonhando bobagem, mentes fúteis, vazias, que só sonham bobagens, que em vez de buscar a sabedoria no Senhor, em vez de temer ao Senhor, vivem buscando este mundo de porcarias, mundo de concupiscência, de maldades, de pecados totais. Parem, ouçam a palavra de Deus e cumpram essa verdade. Como diz lá em Apocalipse, eu poderei fechar essa palavra nesta noite, dizendo que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, né? Bem-aventurados são aqueles que leem esta palavra de Deus, guardam cumprem esta palavra de Deus e aguardam no coração. Além de ler, né, cumprem, quer dizer, obedecem e depois ainda guarda essa palavra no coração, na alma, porque a palavra guardada dentro da nossa alma, toda vida que Satanás vier mandar
um emissário dele deste mundo querer nos enganar, nós estamos com a palavra para medir as consequências e nos apartarmos do mal. E só podemos nos apartar do mal porque estamos com o entendimento espiritual que é dado por Deus. Esse entendimento espiritual que nós perdemos lá no Éden com o primeiro casal. Como diz lá em Gênesis 3,6, estão lembrados? Em Gênesis 3,6. Perdemos lá no Éden o entendimento espiritual, mas ganhamos com a palavra da verdade. Jesus trouxe de volta a palavra da verdade para nós retomarmos o entendimento espiritual. E esse entendimento espiritual, ele só é dado a quem cumpre essa verdade, quem obedece e quem faz a vontade de Deus. Se você tiver entendimento espiritual, você vai ver que essas pessoas do mundo, elas são abaixo de ti em tudo, em conhecimento, em tudo eles são abaixo de ti, porque tu estás com a sabedoria de Deus divina. Tu és filho dele e tu tens sabedoria divina. Tu não tens preocupação das ciências dos homens aqui não, porque tu vai dominar qualquer uma que tu quiser, tendo a sabedoria de Deus. Tu não vai ter preocupação com riqueza, porque quanto mais tu menosprezar as riquezas, com a sabedoria de Deus e o entendimento espiritual, elas vêm para ti livremente, porque é o próprio Deus que promete, sem querer te enganar com teologia da prosperidade, a famigerada teologia da prosperidade, que o Deus, nosso Pai, vai descer, abriu o nosso caminho, nós fizemos uma limpeza da mente, agora vamos ser ricos. Vai se converter enquanto é tempo. Deus está falando da prosperidade dele. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro busca a Deus, entra em intimidade com ele, recebe a sabedoria dele e vive essa palavra, tem temor a ele, cumprindo essa verdade, aí sim, todas as demais coisas deste mundo vos serão acrescentadas, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus nos céus, na terra, no mar e em todos os quatro cantos do mundo e do universo. Ele é Deus. Toma essa palavra nesta noite. Essa é a primeira aula da palavra que nós estamos estudando. Nós vamos estudar as próximas quarta-feiras tudo sobre a verdade. Vou ensinar vocês como interpretar essa verdade dentro da palavra. Vocês vão ter que aprender a interpretar, porque crente da Assembleia de Cristo pode se perder, mas não por omissão de pastor. Pastores que se omitem com a verdade porque tem medo de perder crente na igreja, eu não tenho preocupação. Quem quiser ficar, eu faço igual a Jesus. Jesus não se preocupa que fosse, até os apóstolos fossem embora. Cadê aqueles que estavam aqui? Foram embora, mestre. O discurso foi duro e foram embora. E vocês não querem ir também, não? Porque só vai ser salvo quem quer Deus mesmo. Eu quero Deus e quero salvar aqueles que querem Deus também. E para nós sermos salvos, para a Assembleia de Cristo ser um ministério pequeno aos olhos dos homens, mais grande aos olhos de Deus, nós precisamos cumprir essa verdade. E nós temos que nos esforçar. Os dias estão se encurtando e nós precisamos estar totalmente preparados. Até porque vai chegar o momento da grande ceifa e a Assembleia de Cristo vai ter que contar com os profetas da Assembleia de Cristo para resgatar muitas almas de Cristo nos últimos momentos, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus aplique essa palavra em vossos corações, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse momento que passamos estudando a tua palavra. Abençoa tudo que fizemos aqui, meu Pai. Abençoa cada vida que estava conectada. Estende teus benefícios a toda a família. Dá saúde, paz, alegria e sucesso no coração de cada um, Senhor. Dá o temor santo, ensina eles a obedecer essa verdade, Senhor. Sê com eles e vai alargando a fronteira de cada família para a glória e louvor do teu nome e em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada coração nesta noite. Quem crê, diga amém. Tenham uma boa noite, durmam com Deus e tenham um restante de semana ricamente abençoado. Domingo estaremos presencialmente louvando e adorando ao Senhor. E os que não puderem ir estão aqui no Instagram também acompanhando as nossas celebrações para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Fiquem todos na graça, na paz, no amor e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.